pessoal! Bom, a gente vai ter agora, então, a aula que a gente não conseguiu ter ao vivo no sábado. Ela é referente à semana 8. E o tema dessa aula é o início do processo de colonização das Américas. Especificamente na aula de hoje, a gente vai se ater às características da colonização espanhola e da colonização inglesa. Eu comentei com vocês sobre essa imagem que eu coloquei nessa abertura dos slides. Essa imagem é uma fotografia tirada de uma estátua do Cristóvão Colombo, né, um dos expedicionários espanhóis. Essa estátua está localizada em Boston, nos Estados Unidos, e ela está sem cabeça, se vocês repararem. Mas ela não é, originalmente ela tinha, né, havia uma cabeça, mas ela foi decapitada em julho do ano passado, de 2020. Essa intervenção nessa estátua é muito similar a outras intervenções em estátuas que representam colonizadores, bandeirantes, que aconteceram também aqui no Brasil, né, e em diversas partes do mundo, como a gente pode ver com essa fotografia. E isso tem tudo a ver com a nossa temática da aula de hoje, né, porque diz respeito às heranças, né? Quais foram as heranças do processo colonizatório, né? A colonização das Américas foi um dos processos históricos de mais longa duração na história da humanidade, né? Vai se iniciar a partir do século XV, ou seja, nos anos 1400 em diante, né? E vai atravessar os séculos, né? Havia relações de colônia e metrópole ainda no século XX, ou seja, no século passado. Então, a gente está falando de um processo muito longo que deixou muitas marcas nos países que foram colonizados, né? E o ataque a essas estátuas faz a gente refletir um pouco, né, sobre a romantização e o enaltecimento de figuras que, na verdade, representaram muita dor, exploração, violência, do ponto de vista dos povos nativos, né, que eram os povos que já estavam aqui estabelecidos antes dos europeus chegarem a esses territórios, tá? Eu vou passar para o nosso próximo slide. Bom, nesse slide eu defini 3 questões principais para a gente refletir sobre a colonização das Américas, tá? Essas três questões são, primeiro, quais foram os tipos de relações de trabalho que se desenvolveram nas colônias inglesas e nas colônias espanholas? Havia diferenças entre as relações de trabalho que vigoraram no território de domínio espanhol e no território de domínio do Império Britânico aqui nas Américas? Quais foram as atividades econômicas desenvolvidas nessas regiões? E como que era a estrutura administrativa da América Espanhola e da América Inglesa? A colonização das Américas, tanto por parte do Reino de Espanha, quanto do Reino de Portugal, quanto do Império Britânico, elas vão ter muitas semelhanças entre si, mas elas também vão ter muitas diferenças. E aqui a gente vai chamar a atenção para essas semelhanças e para essas diferenças, ok? Deixa eu passar o slide. Bom, eu comentei com vocês sobre essa imagem, né? É uma outra imagem recente, essa aí foi registrada em 25 de outubro de 2019 por uma atriz chilena, Susana Hidalgo, no meio de uma das milhares de manifestações que tomaram a capital do Chile, Santiago, naquele ano, 2019, e que atravessaram o ano de 2020 também. Essas manifestações, elas tinham variadas bandeiras, ou seja, elas tinham variadas reivindicações, né, por reformas sociais, e ficou muito simbólico nessas manifestações o ataque a algumas estátuas, né, que romantizavam e enalteciam algumas figuras históricas consideradas muito violentas também, como, por exemplo, o general Baquedano, né, que é em cima, cuja estátua esses manifestantes estão, né, em cima. E eles sobem sobre essa estátua e erguem essa bandeira que vocês conseguem ver aí. Essa bandeira, ela é do povo Mapuche. Esse povo é uma etnia indígena, né, que sobrevive, que resiste ainda em parte do território chileno. Então, essa imagem faz a gente refletir
né, sobre como que o processo colonizatório, ele durante muito tempo, ele fez com que a gente enaltecesse figuras, né, que representaram processos muito violentos, né, de muita dor e sofrimento para os povos nativos, e a gente conhece muito pouco sobre esses povos nativos, né? A gente conhece pouco sobre os seus símbolos, sobre as suas histórias, né? Então, essa imagem carrega esse símbolo, né? Carrega esse significado. Passando para o nosso próximo slide, a gente entra em algumas características específicas, primeiro, da América Espanhola, ou seja, da colonização dessa extensão do território americano por parte do Reino de Espanha. Se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês conseguem ver que toda essa extensão em verde foi a extensão do domínio espanhol sobre o continente americano. Então, na parte de baixo, a gente tem a América do Sul, né? Essa parte cinza é o Brasil. Então, na parte de baixo, a gente tem a América do Sul, é o Brasil e mais 3 territórios externos, né? Três outros países. E a parte em verde da América do Sul, parte da América Central, as Antilhas, exceto uma ou outra ilha, se vocês observarem, e parte do território da América do Norte, onde hoje está estabelecido o território mexicano, foi colônia do Reino de Espanha, tá? Nesse território em verde, e aí eu lembro a vocês, Espanha e Portugal, eles chegaram às Américas antes dos outros reinos europeus, né? Então, no século XV, eles já tinham chegado, aportado aqui no território americano, né? E a partir de então, eles iniciam o processo de colonização no finalzinho do século XV, ou seja, no finalzinho dos anos 1400, tá? Ao longo do século XVI, portanto, ao longo dos anos de 1500, Portugal e Espanha, então, eles vão fortemente se estabelecer aqui no território americano, mas os demais reinos europeus, né, por exemplo, o Império Britânico, ele só vai iniciar a sua colonização um século depois, no século XVII, nos anos de 1600. A gente vai ver isso nos próximos slides, ok? Então, a colonização das Américas, ela se iniciou através do Reino de Portugal e do Reino de Espanha, tá? Bom, aqui a gente consegue ver, nessa extensão em verde, foi criada por parte da metrópole, né, uma estrutura administrativa que tinha como objetivo controlar e fiscalizar as colônias, ou seja, controlar todas as relações comerciais, controlar a vida social nessas colônias. Então, foram criados órgãos, né, foram criadas câmaras municipais, casas de contratação, companhias comerciais, havia portos específicos por onde essas mercadorias deveriam ser exportadas e outras mercadorias deveriam chegar. Então, havia toda uma estrutura administrativa para dar conta desses negócios, tá? Na América Espanhola. E desenvolveu-se diferentes atividades econômicas. Essas atividades econômicas, elas tanto alimentaram um comércio externo, né, com a metrópole, como também alimentaram um comércio interno. Então, havia trocas comerciais entre essas colônias, né, entre esses variados territórios, que a gente pode ver aqui, havia trocas comerciais entre eles, né, entre essas diversas colônias. A isso a gente dá o nome de comércio interno, tá? E essas atividades econômicas, como eu falei para vocês, elas eram variadas, elas iniciaram-se. Logo que os espanhóis chegaram aqui, eles identificaram a presença de ouro, né, de minas, que poderiam potencialmente garantir uma extração muito expressiva, muito abundante de metais preciosos, principalmente o ouro. E nos primeiros anos em que se estabeleceu o domínio espanhol nessa região, né, nessa faixa, extensão verde, mas especialmente na América Latina, se extraiu uma quantidade, a atividade mineradora, a atividade de extração aurífera. O que é extração aurífera? Extração de ouro, né? Ela foi muito violenta e muito intensa. E ela contou com a mão de obra compulsória desses povos nativos, dos indígenas, tá? Então, havia
havia uma estrutura, né, uma relação de trabalho que a gente dá o nome de mita, né, a mita e a encomenda. A gente não vai aprofundar esses conceitos, mas eram dois tipos, eram duas nomenclaturas, né, que significavam um período de trabalho temporário que esses indígenas deveriam, né, ser deslocados para esses territórios de Minas e, portanto, trabalhar no processo de extração de ouro, né, um trabalho temporário. Mas esse trabalho foi extremamente desgastante e violento em vários aspectos, né, para esses povos nativos. É importante a gente ressaltar aqui que os primeiros anos da presença dos europeus no território americano, esses primeiros anos representaram uma perda humana, um etnocídio. O que significa etnocídio? É um genocídio de uma grande parte das etnias indígenas que viviam nesse território, né? Então, esse etnocídio ele vai ser promovido pelos empates diretos entre europeus e povos nativos, pelas doenças variadas que esses europeus carregaram para essas regiões, né? Pelas condições exaustivas de trabalho que muito, né, desumanas de trabalho que esses povos nativos tiveram que ser submetidos, enfim. Então, falar da colonização é falar sobre muita perda humana, sobre muita violência, morte, assassinato, enfim, tá? Então, bom, além dessa atividade mineradora, a gente vai ter também o desenvolvimento de uma agricultura para subsistência, de uma agropecuária para exportação, desenvolvimento de grandes propriedades, grandes monoculturas, ou seja, faz vastas extensões de terra, né, voltadas para a produção de um único gênero agrícola, tá? De grãos, e também algumas outras atividades econômicas diversas e um comércio muito intensificado. Tá? Além disso, a gente vai ter a adoção de diversas modalidades de trabalho compulsório. Então, a adoção do trabalho compulsório indígena, a adoção do trabalho escravo, tanto de indígenas quanto dos africanos, que vão ser trazidos dos portos de África para cá, e também relações de trabalho servis, né? Para essa região das colônias, vem também muitos europeus pobres, né? Não só chegam aqui europeus ricos, abastados, né? Vêm pessoas pobres em busca de uma melhor vida, né? E eles vêm com contratos de trabalho, eles vêm presos aos seus senhores, né? Eles vêm com uma dívida que eles precisam arcar com os seus senhores. E aí a isso a gente vai estar chamando das relações servis de trabalho. Então, tem as relações servis de trabalho, tem as relações de trabalho compulsório, dentre elas o trabalho escravizado com a mão de obra indígena e mão de obra africana, ok? E, como eu falei com vocês, variadas atividades econômicas, principalmente a mineração e a agropecuária. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê outras características, né, dessa América Espanhola. Essa sociedade colonial, ou seja, esse povoamento dessa região da América Espanhola, ele foi formado pelos primeiros colonizadores europeus, né, que deixaram seus descendentes, que a gente chama de colonos. Então, a gente tem a primeira leva dos conquistadores europeus, dos colonizadores, e os seus descendentes, que são os colonos europeus. Os povos nativos, que já viviam nessas regiões, os africanos escravizados, que vão ser trazidos dos portos de África para cá, e um processo de miscigenação, ou seja, a formação de uma população mestiça nas colônias, tá? E aí, nessas colônias, a gente tem a formação de uma elite econômica, como eu falei para vocês, se estabeleceram aqui gerações e gerações, né, de espanhóis descendentes desses colonizadores, ou seja, de uma elite abastada, né, dona de terra, dona de minas, dona de escravizados. Então, essa elite econômica, ela tinha um nome, ela tinha uma nomenclatura, que chamava-se crioulos. Então, os crioulos é uma nomenclatura em espanhol, designava essa elite econômica colonial, formada por homens ricos, descendentes dos primeiros colonizadores espanhóis, tá? E, gente, uma coisa fundamental, diferentemente da América Inglesa, a gente vai ver no próximo slide,
Diferentemente da América Inglesa, no caso da América Espanhola e da América Portuguesa, a América Portuguesa a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa, ou seja, as colônias de Espanha e as colônias de Portugal, elas tiveram uma presença muito forte da Igreja Católica. O papel da Igreja Católica foi fundamental para conduzir o processo de catequização dos povos nativos, tá? Então, o que era a catequização? Era a imposição da fé cristã. Acreditava-se que esses povos nativos eram humanos, tinham alma, portanto, mas eram bárbaros e precisavam ser civilizados, entre aspas, ou seja, eles precisavam se curvar, aderir à fé católica cristã, tá? Então, esse processo de catequização também foi um processo muito violento, né? Não necessariamente uma violência direta, uma violência física, mas uma violência cultural, né? Um processo de aculturamento, de imposição de valores, de crenças, que não eram as crenças que esses povos nativos tinham antes da chegada dos europeus. Então, a Igreja Católica, ela cumpriu um papel fundamental para fortalecer, para garantir o controle sobre essas sociedades coloniais que se formaram nas colônias de Portugal e de Espanha, ok? Isso não vai acontecer na América Inglesa. E aí a gente entra no próximo slide com algumas características do processo colonizatório na América Inglesa, tá? Aí eu vou ler aqui com vocês as colonizações. Inicialmente, essa parcela do território americano, ela vai ter uma penetração, uma presença de franceses. E depois disso é que vão chegar os primeiros britânicos, tá? Nessa região da América do Norte, aonde hoje está estabelecido os Estados Unidos, ok? Então, as colonizações francesa e inglesa, elas iniciaram-se em princípios do século XVII, ou seja, dos anos de 1600. Então, como eu falei para vocês, cerca de 100 anos depois é que esses franceses e britânicos, eles vão chegar no território das Américas, porque eles tinham questões internas, dentre elas, guerras que eles estavam resolvendo, né? Então, havia questões internas que impediram que esses países direcionassem energia e dinheiro, né, nesse processo colonizatório. A gente vai ver algumas dessas questões internas nas nossas próximas aulas, ok? Bom, então a colonização francesa, como eu comentei com vocês, ela não levou a um efetivo povoamento dessas terras americanas, tá? Então não houve o estabelecimento de uma colonização francesa muito bem estruturada. Eles chegaram aqui, desenvolveram um comércio de pele de animais, né, com os indígenas, ou seja, com os povos nativos da região, mas a partir do século XVIII, ou seja, ao longo dos anos de 1700, as colônias da França, elas foram perdendo espaço, elas foram sendo perdidas para outros países. Então, a presença francesa, ela foi muito residual na América do Norte, tá? E aí, a partir do século XVII, o Império Britânico, então, vai estender o seu domínio sobre essa região, e entre o século XVII e o século XVIII, entre os anos de 1700 entre os anos de 1600 e 1700, há a formação das 13 colônias inglesas na América do Norte. Tá? Então, esses territórios eles vão sendo aos poucos conquistados até a gente ter essa configuração de 13 colônias inglesas. Tá? Essas colônias eram todas inglesas, mas havia diferenças entre elas. A gente tem as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul, todas elas concentradas ali na parcela norte do continente americano, tá? No nosso próximo mapa, a gente consegue visualizar melhor essa diferenciação. Se vocês olharem aqui para o lado esquerdo, né, logo ao lado do nosso título, vocês conseguem ver 3 faixas, né? Uma rosa, mais ao norte, a amarela no centro e a verdinha no sul. A parcela norte, por questões climáticas, né, que uma vez que era um lugar mais frio, mais seco, haviam condições climáticas menos favoráveis para o estabelecimento, por exemplo, de uma agropecuária. Tá. Foi desenvolvida uma agricultura de subsistência, atividades pesqueiras e uma atividade industrial, principalmente na produção de navios.
Então, eram essas as atividades comerciais principais envolvidas nesse território em rosa, né, ao norte, perdão, ao norte da América Inglesa, e as relações de trabalho observadas nessa região eram de 3 tipos principais, né? As relações servis vieram para a região da América Inglesa, além de indivíduos enriquecidos, né, do Império Britânico, vieram também indivíduos pobres, né, também com contratos de trabalho, né, e um contrato de quitação de dívida. Então, eles vieram para cá trabalhar para os seus senhores, e eram então trabalhadores servis, né, eram servos. Então, havia esses servos, havia o trabalho escravo desses africanos que vieram trazidos desses portos em África, né, para cá. Então, havia o trabalho escravo desses africanos e havia também relações de trabalho livres, tá? Nesse território rosa, portanto, a gente pode ver que há 3 formas de relações de trabalho, mas a mais predominante vai ser o trabalho livre. Ah, Fernanda, não tinha trabalho escravo no norte? Tinha trabalho escravo no norte, nas colônias do norte da América Inglesa, mas ele não é a maioria, tá? Assim como o trabalho servil, ele também não vai ser a maioria, ok? Já as colônias do centro e colônias do sul, por conta das melhores condições climáticas, a gente vai poder observar, no caso do centro, né, uma agropecuária para o abastecimento interno, ou seja, para a subsistência, né, dessa sociedade colonial, e também uma agricultura de exportação. E nas colônias do sul foi muito forte a agricultura de exportação, tá? Principalmente o estabelecimento de monoculturas. Mono é de culturas, né? Essa é a produção de gêneros agrícolas. Então a gente tem, por exemplo, muito forte a monocultura de algodão e de trigo, tá? Nessas regiões, ok? Então, ao sul, diferentemente do norte, há um predomínio do trabalho escravo. Então, esses africanos escravizados, eles compunham a maior parte desses trabalhadores estabelecidos nessas regiões, além também dos servos, ok? Uma coisa importante para comentar com vocês é que, como eu falei, diferentemente do caso da América Espanhola e da América Portuguesa, a América Inglesa, o Império Britânico, a igreja predominante, né, poderosa nesse momento da colonização no Império Britânico, era a igreja anglicana, né? Eu lembro que espero que vocês lembrem, né, da nossa aula sobre reformas religiosas, né? E a partir com as reformas religiosas há a formação de igrejas protestantes, né? E essas igrejas protestantes, elas tinham diferentes linhas, né? Eram distintas igrejas protestantes. E na Inglaterra estabeleceu-se a igreja anglicana, cuja autoridade maior era o rei. E muitos desses anglicanos vão passar a perseguir, então, outros protestantes, que eram chamados de puritanos. Então, muitos puritanos, eles vão vir fugidos, né? Eles fogem das possessões do Império Britânico e vêm se estabelecer aqui na América Inglesa para conseguir, enfim, melhores condições de vida, né? Eles vêm fugidos da intolerância religiosa, da perseguição religiosa. Então, aportam no território da América Inglesa muitos puritanos fugidos, né? Então, e o processo de catequização dos povos nativos não foi um traço predominante no processo de colonização da América Inglesa, como eu falei com vocês. Isso não foi uma atribuição da igreja anglicana, fazer o processo, conduzir a catequização dos povos nativos, tá? Bom, então, comentei alguns aspectos mais importantes para vocês, né? As atividades econômicas, as relações de trabalho, o papel da igreja. E aí, eu comentei no WhatsApp, né? Houve na lista de exercícios, né, disponibilizada na semana 8, na questão 10 da segunda parte, houve uma discussão, uma questão discursiva,
né? E essa questão discursiva, ela solicitava ao aluno que ele expusesse semelhanças e diferenças no processo colonizatório da América Espanhola e da América Inglesa, né? Nas diferenças, foi comentado que na América Inglesa não foi utilizada uma mão de obra compulsória dos nativos, ou seja, os indígenas eles não foram utilizados como mão de obra. É um pouco delicado taxar assim, não foram. De fato, não aconteceu na América Inglesa o que aconteceu na América Espanhola. A América Espanhola ela foi fundamental o uso de mão de obra indígena de maneira compulsória, ou seja, em trabalhos supostamente permanentes, né, que muitas vezes se alongavam por mais do que o período previamente determinado, o trabalho escravizado desses indígenas, mas na América Inglesa não houve a adoção, uma adoção substancial dessa mão de obra nativa, mas não significa dizer que ela não aconteceu de nenhuma forma, né? A gente não pode taxar. Então, existe dentro da historiografia algumas pesquisas que apontam que houve o uso, né, dessa mão de obra nativa em algumas situações, então é importante ter cuidado com isso. Em todos os casos, os indígenas foram muito fortemente afetados pelo processo colonizatório. Eles foram expulsos de suas terras, né? Eles foram mortos por epidemias, por doenças que os seus organismos desconheciam, né? Que foram trazidas da Europa, né? Pelos europeus. Mas a verdade é que na América Inglesa, de fato, esse uso massivo da mão de obra indígena, ela não vai acontecer. Tá? Então, isso pode ser uma diferença, mas é importante escrever com cautela, tá? Para demonstrar que em nenhum dos dois casos os indígenas ficaram, digamos, indiferentes ao que aconteceu. Nos dois casos envolveu muita violência em relação aos povos nativos. Tá? A diferença é que na América Inglesa, a mão de obra, quem vai trabalhar majoritariamente não vão ser esses indígenas, ok? Bom, além disso, a gente tem como uma diferença grande também esse papel da Igreja Católica, né? No caso, a Igreja Católica ela não era a igreja oficial do Império Britânico nesse momento, né? No início do processo colonizatório. Vai ser a Igreja Anglicana, portanto, a Igreja Anglicana não vai desempenhar um papel central na catequização, não era uma atribuição da Igreja Anglicana catequizar os povos nativos, quanto que a Igreja Católica, sim, ela tinha como a expansão da fé cristã, ela era fundamental para garantir o processo de domínio desses territórios coloniais, tá? Qualquer coisa que vocês não tenham compreendido, né, nessa explicação, vocês podem assistir, após assistir a aula, vir falar comigo, passar as suas dúvidas, tá ok? Bom, passando para o nosso próximo slide. Eu queria apontar com vocês que a partir principalmente das colônias inglesas do norte, formou-se o que a gente chama de comércio triangular. O que significava isso, né? Havia uma produção de cana-de-açúcar nas Antilhas, ou seja, nas ilhas do Caribe. Essa produção de cana-de-açúcar, né, ela viabilizava a produção do melado de cana, né? Então, esse melado de cana, ele era transportado para a Nova Inglaterra, né, as colônias inglesas do norte. Nessas colônias inglesas do norte, esse melado de cana era transformado em rum, né, um destilado etílico. Esse rum era transportado em navios para os portos africanos, e nos portos africanos o rum era trocado, né, por indivíduos que seriam, então, contrabandeados, traficados, né, e trabalhariam, então, como escravizados, tanto nas Antilhas, lá nas ilhas do Caribe, né, nos pés de cana-de-açúcar, quanto também nas colônias inglesas do sul, principalmente nas colheitas de algodão,
tá? Então, a gente tem uma triangulação entre colônias inglesas do Norte, colônias inglesas do Sul, as Antilhas, ou seja, América Central e os portos de África. Então, esse comércio triangular, né, de produção de cana-de-açúcar e melado de cana, melado de cana, que chegava na Nova Inglaterra, ou seja, nas colônias inglesas do Norte, que era transformado em rum e trocado nos portos africanos por indivíduos que seriam traficados e que, então, iriam trabalhar nas ilhas do Caribe e nas colônias inglesas do Sul, a esse esquema a gente chama de comércio triangular. Tá? Então, isso demonstra que existe um comércio interno, né, entre essas colônias muito intenso. Ok? E o que mobilizava esse comércio era principalmente o rico negócio que era o tráfico de escravizados. Né? Foi uma atividade extremamente lucrativa. Bom, nesse quadrinho aqui comparativo, a gente consegue ver algumas, então, características organizadas, né, desses dois exemplos de colonização, Espanha e Inglaterra, né? Então, em relação às colônias, a América Espanhola, formou-se uma estrutura administrativa rígida para dominar as colônias, né, com a definição de portos específicos e companhias de comércio, com a criação de casas de contratação. Ou seja, toda uma estrutura que daria conta, né, das relações comerciais estabelecidas no território colonial, e formou-se também o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Era aquela relação de exclusividade entre colônia e metrópole, né? Então, a colônia ela só poderia exportar para a metrópole, né? Mas a verdade é que, ainda que houvesse o Pacto Colonial, havia limites na fiscalização, né? Havia dificuldades de comunicação, a gente está falando do século XVI, do século XVII, está falando de séculos atrás. Então, a comunicação ela era muito lenta, havia práticas de contrabando, portos clandestinos, então havia uma série de brechas, né, para se vencer, digamos assim, como é o nome? Para se desvencilhar dessa fiscalização, né, dessas fiscalizações da metrópole. E a gente vai ver também, mas aí é assunto para outra aula, que com o tempo, cada vez mais os colonos eles vão reivindicar mais autonomia e isso vai acabar levando ao processo de independência das colônias espanholas, a gente vai ver mais para frente, ok? E aí, em relação às relações políticas, né? Foi como eu falei com vocês, no caso da América Espanhola, houve a criação de regras de controle da economia e de limite à autonomia dos colonos, só que isso era bem distinto no caso da América Inglesa. Na América Inglesa, havia um maior espaço, uma maior autonomia para esses colonos estabelecerem suas relações comerciais entre as colônias. Então, essas regras, elas eram muito mais flexíveis, né? O que permitia um fortalecimento do comércio interno e do comércio externo. E formou-se também órgãos locais de administração, tá? E por conta dessa maior autonomia, isso viabilizou um autogoverno, né? Então, esse nível de autonomia ele foi muito mais expressivo do que no caso da América Espanhola, e aí, por conta também de algumas divergências, né, e reivindicações, e por conta de tradições políticas próprias, né, que vão sendo desenvolvidas na sociedade colonial inglesa, e eles vão, então, e a gente vai ver essa aula, né, reivindicar por uma independência, né, independência em relação à metrópole, ou seja, em relação ao Império Britânico, né, porque foi criada uma tradição cultural própria, que depois a gente vai identificar como essa base, né, da história dos Estados Unidos, né, que vão se tornar independentes, ok? Bom, então, para a gente finalizar, como eu comentei com vocês, os países europeus que ocuparam a América, eles possuíam diferentes projetos de colonização e objetivos, havia semelhanças, mas havia diferenças, né? Espanha e Portugal, eles foram pioneiros na expansão marítima e na colonização da América e fizeram na expansão da fé católica, com a catequização dos nativos, uma meta inseparável da busca por riquezas. E o mesmo não aconteceu nas colônias inglesas da América do Norte.
para onde se dirigiram muitos perseguidos religiosos da Inglaterra e onde a igreja anglicana não desempenhou um papel importante na colonização, tá? E agora a gente vai partir para os nossos exercícios. Eu vou resolver com vocês alguns exercícios que estão na nossa apostila,